iniciando mais uma aula, né, do canal Educação, diretamente do Estúdio 1. Professor César Robério, professor de História, tá legal? É um prazer enorme tê-los conosco hoje, tá certo? E é o seguinte, professor, qual é o assunto? O que é que nós vamos estudar hoje? Galera, vamos tratar sobre um regime de segregação racial que aconteceu na África do Sul, que é o Apartheid, né? O Apartheid. O Apartheid deixou marcas, né, muito fortes, tá, na população, no povo sul-africano. Agora, você pode estar se indagando, e o que é que tem a ver conosco? Mas tem tudo a ver, está tudo conectado, meu irmão. O que aconteceu lá, infelizmente, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer país do mundo, tá certo? Mas vamos ficar atentos, vigilantes. Qual é o objeto hoje do conhecimento? O Apartheid na África do Sul e também a segregação étnico-racial nos Estados Unidos, tá bom? Na verdade, são dois tipos de segregação, né, que aconteceram com os afrodescendentes. Qual o objetivo das nossas duas aulas de hoje, né? É discutir a violência simbólica enquanto construção social inconscientemente consentida e que exerce dominação sobre valores, condutas e visões de mundo. Aliás, meus queridos, um momento. Vamos fazer aqui uma pequena correção. Onde tem violências, tá certo? Onde tem aqui violência, vamos colocar as violências no plural. Porque vamos tratar sobre esse tema, sobre esse conceito de violência ao longo dessas duas aulas. Então, não é somente a violência física, né, quando alguém é agredido fisicamente. Não. Estamos falando aqui de várias formas de violência. Violência verbal, violência gestual, violência numa conduta, tá certo? Então, galera, esse conceito de violência é algo que é bastante amplo, né, sobretudo nos dias atuais, né? Então, assim, quando nós falamos de violência, não é tão somente, né, a violência física, tá certo? Ok? Vamos em frente. Olha essa imagem. Essa imagem, ela é muito forte, essa imagem, ela diz muito, né? E está exatamente vinculada com esse período que nós estamos estudando nessa aula de hoje, que é o Apartheid na África do Sul. O que vemos? Você pode interpretar de diversas formas, né? Alguns podem dizer, eu vejo 4 pessoas, sendo 3 homens três mulheres e um homem. Estão sentados em um banco, né? 2 bancos, melhor dizendo, e os bancos estão separados. Mas um olhar mais focado vai te mostrar o quê? Você observa que essas 2 mulheres que estão sentadas do lado da esquerda são mulheres brancas e estão de costas para este casal que está sentado no banco da direita. Tá certo? E também você veja como é que que está o semblante, né, desse casal de negros. É lógico que eles estão preocupados, é lógico que eles estão tensos, é lógico que eles estão chateados, né? Então, era isso que acontecia na África do Sul, não é? Você tinha uma minoria branca que explorava, dominava e maltratava uma maioria negra, né? E uma maioria negra. E é isso que nós estamos vendo, né? E é isso que nós estamos vendo. Observe que chega ao ponto delas virarem as costas para o casal, né? O homem e a mulher está com os braços cruzados, né? Então, quem compreende, estuda um pouco de linguagem corporal, você observa que essa postura, né, do braço, das mãos cruzadas assim, é uma postura de quem não está gostando, quem está irritado com alguma coisa. É uma lástima, né? Na verdade, são 4 seres humanos, 4 filhos de Deus, né, mas que estão em antagonismo, né? E uma forma desrespeitosa também, né? O que foi o Apartheid, meus queridos, minhas queridas alunos e alunas? O Apartheid foi um regime político que se pautou na segregação, né? Na segregação racial e que esteve em voga, né? Que vigorou na África do Sul de 1948 a 1994. Pronto, me localizei no tempo e no espaço. A aula de hoje sobre Apartheid é onde? É na África do Sul. Quando? De 48 a 54.
durante 54 anos, né? Vigorou o apartheid. Interessante que esse corte cronológico que está aí na sua tela, 48 a 49, não quer dizer, de forma alguma, que antes de 1948, não tinha nenhum preconceito racial na África do Sul, e muito menos quer dizer que depois de 94, essas relações preconceituosas, elas desapareceram assim, né, no estalar de dedos. Não, de forma alguma. Temos os antecedentes, antes de 48, e temos as sequelas, pós 1994. Tá certo? Quando se trata de uma questão de mentalidade, né, de princípios, de valores, você não muda por decreto, galera. Não muda assim da noite para o dia, não, tá bom? Esse sistema, ou seja, o apartheid, ele foi sustentado por um partido político de extrema direita. Professor, peraí, para tudo aí. O que é isso, extrema direita? Olha, convencionou-se conceituar partidos, através de suas ideologias, partido de esquerda, partido de direita, de centro. E aí temos, lógico, nos dois extremos, né? Extrema direita e extrema esquerda. Via de regra, os partidos considerados extrema direita são partidos que não querem saber de diálogo, né? Sobretudo com quem pensa diferente deles. São aqueles que defendem atos truculentos, com uso da violência mesmo, tá? Extrema direita não está nada aberto ao debate, né? E também defende privilégios de minorias. É o que acontecia com esse partido nacional, na África do Sul, que era o partido que legitimava, que dava sustentação ao apartheid durante aqueles 54 anos, de 1948 a 1994. Tá legal? Os direitos da população negra sul-africana foram gradativamente retirados, um após outro. Ao tempo em que se fomentava, se estimulava os privilégios da minoria branca. Olha a contradição aí, gente. De um lado, a maioria, né, os negros, na África do Sul, tendo seus direitos gradativamente, ou seja, aos poucos, retirados. Por outro lado, uma minoria branca que progressivamente aumentam seus privilégios, né, os seus privilégios, tá? Algo que eles tinham direito e que os negros não tinham direito. Chamamos privilégios, tá bom? Chamamos privilégio. Um alô especial, quem está nos acompanhando pelo IPTV, Coronel José Dias, em Dom Inocêncio, Geminiano, em Pimenteiras do Piauí, Redenção do Gurgueia, São João do Arraial. Tá legal? Todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais uma aula de história. Ok? Então veja que nós estamos aqui pousando, aterrissando mesmo nessa temática de hoje, que é exatamente sobre o apartheid, né? Na África do Sul. Na África do Sul. Tá? Agora, olha só. Eu estou aqui falando com vocês e estou imaginando. Quando olhamos para essa foto, vemos 4 seres humanos, né? Estão sentados em bancos que foram confeccionados, pelo que nós observamos, de madeira e ferro. Ou seja, a mesma matéria. Mesma matéria-prima, madeira e ferro, né, foi utilizado para confeccionar os bancos. Da mesma forma, fazendo aqui uma comparação, esses 4 seres humanos também, eles, da mesma forma, né, biologicamente nada diferenciam, né, um do outro. Os 4 são exemplares, espécies, né, humanos, tá bom? Mas o poder econômico, o poder das armas, o poder da informação, tudo isso se juntando em mais outros poderes, resultam no preconceito, resultam na segregação racial, resultam no apartheid. Olha essa placa aí, na praia, a White Hour, ou seja, somente brancos, né? Não aceitam negros. Que ridículo, né? Que absurdo. Vamos lá. O apartheid, ele estabeleceu a existência de 4 grupos raciais. Lá na frente vamos comentar cada um deles.
fazendo com que a população negra vivesse em locais segregados, impedindo a sua circulação e visitação a determinados espaços. Olha que loucura. Eu vou aqui comparar grosseiramente para ver se vocês entendem. Aliás, eu sei que vocês estão entendendo, só para reforçar mais. O que aconteceu com aqueles africanos que moravam na África do Sul há milênios? No século XIX, no triste dia, desembarcaram lá os europeus, né? No caso da África do Sul, muitos holandeses, depois descendentes de holandeses. Na sequência, ingleses. E eles vão assumir o poder, eles vão assumir o governo, né? E através do uso das armas, do uso da comunicação, tá? No uso do medo, eles vão fazer o quê? Eles vão impor regras para os sul-africanos negros, como, por exemplo, impedi-los que circulassem num determinado local da cidade, uma determinada rua, tá? Mas isso é uma coisa sem rumo, né? É como se alguém invadisse tua casa e botasse você e sua família no cantinho lá no final da casa e dissesse, não, agora vocês vão ficar aí. Ah, mas a casa é minha. Não, mas vocês vão ficar aí. O cara está armado, o cara que está dizendo isso. Algo semelhante, vamos dizer assim, aconteceu com a colonização, com a imposição da força militar, com o medo, né? Em reagir, dizer algo, ser preso, ser torturado ou ser morto, né? Aí você pergunta assim, professor, mas eles tinham acesso à educação? Não. Nem acesso à educação, saúde, nem oportunidade de crescimento da população negra. Ele foi minado, foi corroído, né, ao longo dos anos. Tá certo? Então, nós estamos falando... Qual é o nosso lugar de fala? Nosso lugar de fala é um país que recentemente adotou um sistema de cotas raciais que procura minimizar, de alguma forma, né, toda essa exploração que o nosso país fez em relação aos afrodescendentes. Estamos falando de um país, o Brasil, em que a escravidão vigorou, o quê, cara? Mais de 350 anos, né? Muito tempo, né? É aqui, sim, que deixou sequelas, a escravidão. Tá? E aí, o que está colocado aí? Oportunidade, acesso à educação, saúde e oportunidade. Né? Se naquela época houvesse as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, né, o Facebook, essa minoria branca na África do Sul ia penar, né? Por quê? Porque as informações iriam circular com muito mais rapidez, né? Com muito mais rapidez, tá? Então, essa questão do acesso, a educação, não só a educação, a saúde, como também a oportunidade, é algo que as comunidades negras, né, no mundo inteiro, elas se debatem, elas lutam, reivindicam, né, para que haja o reconhecimento, né, em relação à importância que é esse segmento para a sociedade. Tá legal? Aí, nós podemos, pessoal, em relação a essa tela, esse slide que está na sua tela, nós podemos, inclusive, reforçar da seguinte maneira. Olha, veja bem, quando eu digo acesso a oportunidades, mas é lógico que quem é que vai aproveitar melhor essas oportunidades que vão surgindo? Não é? Aqueles que tiveram uma formação acadêmica, de escola, tudo de boa qualidade. Por isso que está colocado também nesse mesmo slide, né? Que diz o seguinte: o acesso à educação, saúde, oportunidade, crescimento da população negra foi minado, ou seja, foi corroído, né, ao longo dos anos. Tá legal? E foi isso de fato que aconteceu, né? Ok? Olha esse banco da paz. Interessante, gente, porque você já sabe, já foi dito, que o apartheid ele se encerra em 1994, não é isso? No entanto, muitos objetos dessa época ainda chegam até nós. Não está assim num tempo tão distante não, né? De forma alguma. Então, andando pelas ruas da capital da África do Sul, é possível encontrar esse banquinho. Olha o que está escrito nele. Whites Only. Ou seja, sem muito
muito exercer o nosso inglês, podemos concluir que o que está escrito é o seguinte: somente branco. Negros não, somente branco. Whites only. Ora, mas o cara está no... Vou repetir. O cara está no país dele, né? E aí chegam umas criaturas que vão definir até onde ele vai sentar. Ah, por favor, nos poupe. Então o apartheid estava lá, extrapolando tudo quanto era de limite. Tá bom? Vamos ao texto. As populações negras, elas também não tinham direito ao voto, o que contribuiu para o Partido Nacional se sustentasse, né, por quase 4 décadas no poder. Interessante, essa informação precisa ser destacada. Populações negras não tinham direito ao voto, o que contribuiu, queremos ou não, para que o Partido Nacional, na África do Sul, se sustentasse por quase 4 décadas no poder. Tá bom? Quase 4 décadas no poder. Nesse caso específico, né, em relação à votação, o fato dos sul-africanos não terem direito ao voto, querendo ou não, acabou contribuindo para que o Partido Nacional se sustentasse por quase 4 décadas no poder. Tá? A liberdade das pessoas negras ficava restrita a locais específicos, chamado bantustões. Professor, está certo? É bantustões. Então, liberdade restrita, locais específicos. Aí a ideia principal, né? As ideias principais. Bantustões. Eita, normal, né? Pois é, bantustões. Era nesse bantustões que ficavam reservado, o espaço na cidade que era reservado para alguns opositores, né, ao regime. Então, bantustões era o núcleo de descendentes de africanos, enfim, estão na África do Sul. Mas eu estou querendo dizer que esses já moram em cidade, né? Os bantustões já é uma demarcação de um espaço no sentido de que fiquem segregados, a palavra é essa. Está estudando esse assunto? Então, mete isso na sua mente aí. Segregados, tá? No caso aqui, bantustões. O governo sul-africano, ele usou de toda a repressão e violência policial para sustentar a segregação. A gente pode até ampliar um pouco, porque, não, tudo está colocado aí, está certo, está ok, está bacana, não é? A importância dos bantustões, tá? A importância de ter esse espaço, mas como é que o governo tratava essa questão? Na base da violência, pessoal, na base da violência, né? E aí fica difícil, né? Conduzir um movimento desse, pautado em violência, não se vai avançar muito não, né? Mas foi isso, né? O movimento começa a se tomar forma, né, na África do Sul. Olha essa imagem. É uma imagem muito, muito interessante, né? É uma imagem, de um lado, o presidente da África do Sul, né, o senhor Frederic de Klerk, lado da esquerda, do lado da direita, o líder da rebelião, né, o líder das insatisfações daquela população, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ok? Então vamos ao texto. O sistema fez com que a África do Sul sofresse uma forte repressão internacional, sendo alvo de sanções econômicas por parte das Nações Unidas, né? Ou seja, é preciso destacar isso aqui. A África do Sul, durante a vigência do apartheid, sofreu uma forte pressão internacional, sendo alvo de sanções econômicas. O que é que ele quer saber? Por parte da Organização das Nações Unidas, né,
parte da Organização das Nações Unidas, também vão retaliar, também vão pressionar a África do Sul para que algo fosse feito, pessoal. Na verdade, foi feita toda uma campanha de divulgação das barbaridades que estavam acontecendo lá. Né? E aí, é forte pressão internacional. O povo pressionando para que algo fosse feito. Né? Para que algo fosse feito, porque os sul-africanos estavam às vésperas de ter uma guerra mesmo. Né? O conflito estava muito acirrado lá. Uma guerra civil, que eu falo. No começo da década de 90, o então novo presidente sul-africano, Frederick de Klerk, realizou o processo de transição para o fim do apartheid. Tá? E veja, vocês, pessoal, que o Frederick de Klerk, eu queria até comentar logo isso agora, logo no início, Frederick de Klerk, ele sofreu muitas oposições, viu? Pessoas ligadas ao Partido Nacional, pessoas ligadas a ele, né? Se sentiram bastante, digamos assim, vitimizados. O que é que acontece? Havia os radicais, tanto do lado do de Klerk, que defendiam a luta armada. Não, perdão. Havia os radicais, né, que eram contra o de Klerk, pelo fato do de Klerk não ser a favor da violência. Então, os extrema-direita do Vladimir, né, os da extrema-direita, né, eles vão ter que ter uma forma de dialogar com o de Klerk, né, o Frederick de Klerk. Esse está disposto. Né? A palavra apartheid vem de onde, hein, professor? Vamos lá? Vamos para a etimologia da palavra, né? A palavra apartheid, ela tem origem no Afrikaner, que é um idioma que surgiu no sul do continente africano, graças à fusão de elementos diferentes, idiomas como o holandês, o alemão e diversas línguas coisanas. Tá entendido? Olha só o significado da palavra, né? Até que é simples, né? Significa separar, romper, né? Agora, o significado dessa palavra é separação. Você escutar a apartheid é nesse sentido, de separação. Remetendo ao desejo dos brancos sul-africanos de ampliar a segregação racial no Brasil. Tá? Então, veja que a situação está bastante tensa, né, na África do Sul. Tá? Era uma situação em que uma minoria, vou repetir, uma minoria branca explora uma maioria negra, né? Uma maioria negra. Para aqueles de extrema-direita, a ideia era acontecer o que está na tela aí, né? Era uma forma que estavam vendo de ampliar a segregação racial no país. Aí não tinha mais nem para onde correr, né? Tá certo? Olha essas imagens. Imagens mostram muito, né? Dizem muito o que vemos. A liderança negra, né? Seus liderados vêm logo na sequência. Manifestação pacífica, não tem ninguém armado aí, como foi dito na aula anterior. Mas mesmo assim, isso não é motivo para evitar uma tragédia não, né? E a palavra apartheid vem de onde? Tem a origem no Afrikaner, um idioma que surgiu no sul da África, graças à fusão de elementos de diferentes idiomas, né, como o holandês, o alemão e diversas línguas coisanas. O significado dessa palavra é separação, entendeu? Então quer dizer separação, remetendo ao desejo dos brancos sul-africanos de ampliar a segregação racial no país? Não. Ampliar a segregação racial? Sim, lógico, na perspectiva dos brancos, sim.
se faz a separação, porque lá em cima dava essa informação do apartheid como um idioma que surgiu dentro do africâner, porque o africâner era uma mistura do inglês com alguns dialetos locais, mas nesse sentido foi usado a palavra de origem africana, foi usado por essa elite branca, elite dominadora, né, com esse sentido de demarcar mesmo um espaço, de reforçar um espaço e ampliar a segregação racial no país. Olha esse mapa, trouxemos aí um mapa, né, um mapa da África do Sul, esse país que nós estamos estudando, né, lógico, destacando o quê? Destacando os idiomas oficiais na África do Sul. Aí mostra o inglês, o africano, né, Zulu, por aí vai. E na margem esquerda da sua tela, tem também um mapa do globo, destacando aí o continente africano e mais embaixo, né, a África do Sul, tá? O território no qual está localizada a África do Sul começou a ser ocupado por colonizadores europeus em meados do século XVII. Ah, meu Deus, nesse século XVII aí, fazia tempo que os portugueses já estavam por aqui. Chegaram em 1500, não é verdade? Chegaram em abril de 1500. Então, a África do Sul, ela foi também, digamos assim, explorada por comerciantes, né? Por alguns burgueses dessa época, né? Porque lucravam muito, não era pouco não. Durante cerca de 200 anos, a região foi disputada intensamente por colonos holandeses, chamados de Boers, e britânicos, né? Com as duas nações revezando o domínio do território sul-africano. Agora sim, agora a gente vai entrar digamos assim, na própria organização do apartheid, né? E o que fica claro? O que fica claro é que antes dos ingleses se estabelecerem naquela região, ela foi dominada pela França, tá? Foi dominada pela Holanda, como está colocado na sua tela. Holanda. A França também teve colônias na África, mas no caso específico, né, da África do Sul, Holanda, está na sua tela, né, Holanda. Quando, professor? Meados do século XVII, 1600 e tanto. O que eu estava comentando há pouco é que nesse século XVII, o Brasil já estava com mais de 100 anos, que era colônia da Espanha. Mais de 100 anos que era que já tinha obtido a sua independência, né? No caso da economia, o século XVII é o século do açúcar, né? Do açúcar. Vamos lá. E aí, pessoal, houve inclusive uma guerra na África do Sul, a Guerra dos Boers, onde tinha os descendentes desses holandeses, também chamados de Boers, e do outro lado os ingleses que estavam chegando e queriam demarcar o seu espaço, né? E assim foi feito. Agora, olha essa coxa de retalhos que está na sua tela. Então, cada corzinha dessa é um idioma. Eu até fico em dúvida aqui, para quem que mora aí mesmo, como é que se dá o dia a dia, né? Porque, olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cara, 9 idiomas. Se bem que aqui já tem 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou considerar aqui os 10, que é o número redondo. Então, imagina que loucura. 10 idiomas num só, né? Num só país. Num só país. Então, era algo assim muito, muito, muito confuso, né? Confuso. Bom, ok? Nesse sentido, pessoal, trago esse mapa que compara bem mesmo, né, a situação de ocupação da África em 1870 e da África do Sul em 1895. Aí você pode até dizer o seguinte, assim, professor, bora ver aqui.
Nesse caso, século XIX, ué, mas não foi dito, né? Mas não foi dito aqui que a ocupação na África do Sul se deu mais ativamente no século XX, 19 por 20, sim. Mas, veja bem, aqui para você localizar, semelhante àquele anterior, aquele slide anterior, aqui nós temos o quê? As cores como legenda, né? Aqui ao redor, vejo a ocupação britânica, né, no sul da África, tá? Essa outra marca, nós vamos ver aquelas nações que são independentes, né? Independentes. Mas o que tem muito aí são dos franceses, né? Dos ingleses, porque quando compara com outro mapa, o de 1895, aí está toda retalhada. Vocês estão observando? Toda retalhada, né? Todo retalhado, melhor dizendo, no continente africano. Vamos ao texto. A colonização holandesa, de forma mais contundente, baseou-se, aqui está tratando de holandeses, né? Baseou-se na exploração das populações negadas naquela região. Ok? Populações negras naquela região. Era mão de obra barata, até mesmo de graça. O que é que eles queriam? Mas eles queriam as matérias-primas do continente africano, queriam o mercado consumidor e queriam também, é lógico, a mão de obra barata, tá? A colonização britânica também oprimia as populações negras locais. E, já no século XIX, estruturou práticas que foram consolidadas, né, durante o apartheid. Tá certo? Bom, nós dissemos em algum slide aí anterior que essa relação de apartheid, de dominação, de exploração, de desrespeito, queria, né, do finalzinho da década de 50, e já terminaria, né, em 1994, com todo, né, os acordos foram estabelecidos, mas é bem verdade que já no século anterior, no século XIX, né, já tinha começado aí esse retalhamento, né, da África, tá bom? Da África. Lei do passe. Uma dessas medidas, pessoal, foi a lei do passe, que obrigava os negros a portarem um papel autorizando a se deslocarem para determinados locais, principalmente aqueles habitados pela população branca, tá? Pela população branca. Essa lei era utilizada para controlar a circulação das populações negras, sobretudo durante o período noturno, e foi uma das mais comuns, né, do apartheid, tá? Ok? Então, meus queridos, vejam vocês que... O que era a lei do passe? Ora, a lei do passe, um documento que obrigava os negros a portarem um papel autorizando ele para ir para aquele lugar. Uma situação muito constrangedora, né? E violenta, né? Como eu disse há pouco, a violência não é só a violência física, propriamente dito, né? Tá legal? Havia uma... Se as autoridades sul-africanas pudessem fazer, a impressão que eu tenho que aprender todos, né? E ficar só observando até quando isso ia dar, porque, veja bem, como é que você pode privar pessoas de trafegar em determinados locais, que eram locais que eles dominavam, né? Tá? Veja bem, é um período de exceção. É um período de exceção, lá, o apartheid, e que, inclusive, você não podia sair da hora que você quisesse para ir para onde você ir, não. Né? Era preciso também controlar a circulação, né, das populações negras. Eles queriam, porque a ferro e fogo, manter os negros em um determinado local que fosse mais fácil para eles acompanharem todo esse processo aí, tá bom?
Em 1910, a região sul-africana, lógico, oficializou a unificação entre boeres e ingleses, tá? E surgiu a União Sul-Africana, nação que precedeu a criação da África do Sul, o que aconteceu somente em 1961. A partir desse momento, os boeres se estruturaram politicamente, formando o Partido Nacional, um partido de extrema-direita, né, que possuía uma ideologia baseada nas ideias supremacistas e fascistas. Tá legal? Então, meus queridos, vejam bem, nós estamos diante de uma situação que vai se agravando. Vocês estão observando? Vai começando uma coisa simples, tal, vai aumentando, aumentando. Uma verdadeira bola de neve. Não é? Uma verdadeira bola de neve. Mas aqui já fica claro mais algumas informações, pessoal. Quem é que vai bancar, a princípio, né, essa segregação racial na África do Sul, né? É o apartheid. Vai estar muito vinculado com o Partido Nacional. Esse Partido Nacional, que era um partido de extrema-direita, né? E a extrema-direita não dialoga. A extrema-direita, né, é nós contra eles. Tá? E possuía uma ideologia, como está dito, baseada nas ideais supremacistas e fascistas. Tá? Bom, pessoal, então tá aí. 1910, como eu falei há pouco, não vão achando que o apartheid surgiu assim da noite para o dia. Não. Havia elementos favoráveis que contribuíram para isso. Tá bom? A partir da década de 1910, você está vendo aí que em 1910, o governo branco, a elite branca, né, na África do Sul, já começa a mostrar suas garras. A partir da década de 1910, uma série de medidas segregacionistas foram tomadas na África do Sul, né? E aí nós temos esses dois casos aí. Que lei é essa? The Native Land Act. É uma lei de 1913, que determinava que a população negra da África do Sul só poderiam ocupar 7,5% dos territórios do país. Olha só, tem a ver com a questão exatamente da localização. Nesse caso, pessoal, eles definiam o local, ó, você vai morar ali. Mas a pessoa não queria ir, não sabia como chegar, já ia deixar os familiares aqui, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. The Native Urban Areas, lei de 1923, um pouquinho mais nova, né, que determinava que pessoas negras, né, deveriam viver em locais específicos. Pessoas negras deveriam viver em locais específicos com o objetivo de limitar a presença delas, né, em bairros de pessoas brancas. Olha que absurdo. Então, se o rapaz é negro, a mulher negra, não poderia ocupar o mesmo bairro, tá? Não poderia ocupar o mesmo bairro. Reserva de bairro para brancos, minoria branca, reserva da fila da padaria para sul-africanos brancos, então e por aí vai. Era uma situação insustentável, ingovernável. E há de se ter muito cuidado, em relação ao que nós estamos discutindo agora, é como que, progressivamente, apesar de ter sido dito antes que não era dessa forma, mas o objetivo era limitar a presença em bairros, né? Não sei se é algo que vai separando as pessoas, né? Que vai demarcando as pessoas. Né? Ok? Vamos lá. Estabelecimento do apartheid.
Na década de 60, uma série de transformações, década de 40, uma série de transformações estavam em curso na África do Sul. A industrialização e o desenvolvimento econômico do país aumentaram as taxas da preservação da população negra nos grandes centros. De que maneira? Lógico, onde chega a indústria, chega o desenvolvimento econômico, né? A presença da população negra nos grandes centros, a discriminação racial afetou a acomodação do fluxo de trabalhadores negros, e isso aumentou sensivelmente isso aumentou significativamente, fica melhor, né, as tensões entre negros e brancos, tá? Observe como que o aspecto econômico ele se destaca, inclusive essa questão aí. Tá certo? Se nós vejamos, vamos lá. Ele disse no segundo parágrafo, nós estamos dizendo aí, que a industrialização e o desenvolvimento econômico aumentaram as taxas da presença da população negra nos grandes centros urbanos. Bom, o econômico se manifesta, está muito claro, associado à questão da gracinha, né, em relação a essa necessidade de se produzir mais, né, de contratar mais mão de obra, né, visando o mercado consumidor, porque tinha muito mercado consumidor mesmo, né? E aí, meus queridos, o que é que acontece? Numa situação que estava posta, a situação de apartheid, é uma situação que dá instabilidade, com I mesmo, instabilidade política administrativa, né? Tá bom? Então, os trabalhadores negros sendo discriminados, sendo perseguidos, não podendo sentar no banco da praça, não podendo entrar em um ônibus, né? Em alguns ônibus, que era o transporte que ele utilizava com muita frequência, tá? As tensões aumentaram. Depois dessa, na proporção que se vai avançando, no século XX, as preocupações também vão se avolumando mais, né? Vão adquirindo outras conotações, tá? Não tem como, nessa época, era impossível se falar em industrialização do país, por exemplo, em abertura do capital internacional, por exemplo, também, sem recorrer ao capital externo. Quem é esse cara, professor? Vamos lá, vamos ser apresentado por ele. Ele é um pastor, né, filiado ao Partido Nacional, né? Esse Partido Nacional é um grupo minoritário, mas que defendiam medidas que acabaram tendo ampla repercussão, como, por exemplo, população branca, vamos ler, comentar, principalmente de origem holandesa, então chamada de africana, reagiu ao aumento da presença dos negros nas cidades e às pressões por melhorias políticas. Olha o que ele diz. Esse grupo minoritário e defensor de medidas de segregação foi liderado pelo pastor, cara, como é que pode? Pastor François Malan, né? Esse pastor, François Malan, filiado ao Partido Nacional, né? É dele exatamente essas provocações, essas inquietações de que era perfeitamente, na cabeça dele, era algo tranquilo, né? Era algo bacana, até disse para ele para trazer uma pessoa, né? Porque
a população branca começa a ficar incomodada, né? Por quê? Porque eles tinham privilégios. Não foi dito há pouco? Foi dito há pouco, você tinha aqui, um banco na praça, white only, somente brancos, né? A pessoa chegar no local, que precisar ir ao banheiro, ao invés de você ter um banheiro para homem, banheiro masculino, banheiro feminino, imagine se você tivesse uma placa assim, ó, acesso permitido somente para homens brancos, acesso permitido somente para mulheres brancas, né? Isso causa uma agressão enorme, não é? E separa demais as pessoas umas das outras, né? Então, é isso que aconteceu na África do Sul e muito mais. E muito mais, né? Então, pessoal, o pastor, ele propõe que seja formalizado, né? Colocar no papel, né? Todas aquelas intenções deles em relação a cumprir com essa ordem liberal, né? Que muito incomoda as pessoas, tá legal? Vamos em frente. Nas eleições gerais de 1948, quem é que se elege? Ele, o cara, o Daniel François Malan. Então, ele foi eleito, né? Ele, o cara que defendia, iniciou uma campanha aqui pelo apartheid, isto é, uma extensão das medidas segregacionistas na África do Sul. Então, enquanto uns reivindicavam, lutavam, para que se não pegasse mais em armas, porque não iria resolver, iria aumentar os problemas, né? No entanto, o François Malan, ele foi defesas abertas, escancaradas, em relação à necessidade, na cabeça dele, necessidade do apartheid. Tá certo? Necessidade do apartheid. A defesa do aumento de medidas de segregação racial ecoaram entre os eleitores sul-africanos, em que só os brancos votavam. Não é? É por isso que isso fez com que o Partido Nacional, que é aquele lá né, o Partido Nacional do pastor, do François Malan, né, conquistasse o maior número de assentos no parlamento. Assim começava, então, o apartheid. Bom, começava como? Começar, pessoal, dentro das instituições, né, dentro da legalidade, porque já existia bem antes. Vocês viram ali que é algo de 1910. Né? Na verdade? Então, agora, em 1948, chega à presidência da República, né, o François Malan, que ele tem bem claro na cabeça dele o que é para fazer, né? O que é que deve ser feito. Então, simultaneamente, pessoal, veja bem, ao tempo em que essas medidas vão sendo aprovadas, né, medidas bastante reacionárias, nesse contexto todo, houve quem defendesse o quê? Houve quem defendesse, né, exatamente uma flexibilização em relação ao apartheid. Tá? Olha, mas e só os brancos, como está colocado na sua tela? Foi feito um plebiscito, né, com os eleitores sul-africanos. Mas quem é que podia votar? Somente os brancos votavam. E isso fez exatamente que o Partido Nacional conseguisse maior número de cadeiras no parlamento. Olha, em relação a essa questão, pessoal, vejam vocês como que o Partido Nacional, ele vai acumulando pequenas vitórias, pequenas conquistas, tá certo? Foto forte, né? Mas é a realidade. Uma criança negra, não sabe se está morta,
aquela mulher é esposa, mas é uma cena bem dura mesmo, né? Também para que entendam que o conflito na África do Sul, ele teve, inclusive, muitas mortes, né? Muitas mortes. Medidas segregacionistas do apartheid. Primeiramente, a segregação racial implantada na África do Sul pautou-se na divisão racial do país, né? Estabelecida pelo governo do Partido Nacional. As 4 raças estabelecidas foram branco, negro, mestiço e indiano. Somente essas 4 raças, negro, mesquita, mestiços, melhor dizendo, e indianos, tá? Isso vai dar uma confusão danada, porque as pessoas que faziam essa rotulação acabavam colocando na mesma família branco misturado com negros, mestiços e índios, né? Indiano, melhor dizendo. Havia, lógico que resumir apenas 4 etnias é algo pequeno, se tratando, por exemplo, da África do Sul, né? Quantos povos originários, povos indígenas, né? Não seriam contemplados, nesse caso aqui, aqueles que habitavam, que tinham vindo da Índia, porque você lembra, a África do Sul, outrora, era uma colônia da Inglaterra, né? Então, como a Índia também era. Então, houve uma leva, né, de indianos vindo da África do Sul vindo da Índia em direção à África do Sul, é isso. Vindo da Índia em relação à África do Sul, né? O Mahatma Gandhi, por exemplo, o Mahatma Gandhi é um desses indianos que saem da Índia, né, e vão aí tentar uma vida nova, né, no caso da África do Sul, e muitas vezes vai ter conflito, como teve com o Mahatma Gandhi também, que acabou, né, sofrendo retaliações por parte do governo britânico. Ok? Vamos ao texto. Medidas segregacionistas do apartheid, né? Primeiramente, a segregação racial implantada na África do Sul pautou-se na divisão racial, né, do país, estabelecida pelo governo do Partido Único. As 4 raças estabelecidas nas formas, estabelecidas foram quais? Está na sua tela. Brancos, negros, mestiços e indianos. Tá? Então, são essas as 4 raças que as autoridades da África do Sul, elas estabeleceram. Né? Elas estabeleceram. E a questão agora é como enquadrar fulano e tal, qual desses 4? Aí acaba tendo probleminha. E esse documento? O que era esse documento? É para poder circular, pessoal, nas ruas das cidades da África do Sul, sobretudo se você fosse negro, né, ou negra. Essa divisão racial, ela foi oficializada pelo meio do Population Registration Act de 1950. Essa lei, ela obrigava a todas as pessoas, né, com mais de 18 anos e portarem um documento de identificação em que constava a raça do indivíduo, né, dentro dessa divisão, ou seja, constatava a raça. Mas às vezes dava problema, às vezes dava confusão, né, por quê? O governo sul-africano, ele criou um comitê para classificar a população. Olha, pessoal, falando com vocês aqui, estou me lembrando. Até hoje, né, nós temos dificuldades, né, para interagirmos numa situação como essa. Né? Por quê? Porque hoje nós temos o sistema de cotas, né? Mas é algo ainda que não é bem compreendido, não é bem divulgado, que as pessoas não sabem como é que acontece. Tudo isso, né? Então, se hoje, pleno século XXI, ainda temos esses comportamentos bastante preconceituosos, o que dizer de 150 anos atrás? Aí sim que a realidade era outra, totalmente diferente, não é verdade?
Era totalmente diferente. E classificar a gente, rapaz, como se fossem animais, isso aqui é um absurdo, né? Era algo que tinha, assim, de uma hostilidade muito grande. Essa carteira, que a gente vê pela mão, que é um afrodescendente que está lendo, e de fato a cadeira é exatamente para chegar às mãos das pessoas, né? É da Constituição Física mesmo, né? Para ficar manuseando. Então, o governo cria comitês para classificar o povo. É lógico que isso vai dar confusão. Alguns que eles não classificaram como negros vão reivindicar que sejam classificados como negros. Tá certo? Meus queridos, vamos fazer um breve intervalo, tá certo? Logo, logo estaremos retornando para falarmos na nossa sequência de aula sobre o apartheid, sistema de segregação racial na África do Sul. Aguardando vocês, viu?